Pronto, gravando, vamos lá. Começar. É isso aí, meus queridos. O Alexandre falou para mim aqui que não tinha assistido toda a obra, né? Todo o filme, por questões aí da rotina dele. E você, Gabriela, assistiu tudo? Como é que foi? Olha, eu não assisti tudo também, mas eu vi até a parte que a avó do menino apareceu. Eu vi até essa parte só. Que a avó do Uhum, menino aparece quando ele tá recitando um caderno, né? Para uma mulher que uhum, tava tomando chá. Aí aparece ela uhum. batendo na porta e o pai liga em seguida. Eu parei nessa parte. Mas eu tô gostando, assim, é porque são várias memórias, né? Aí são meio desconexos, né? De certa forma, aí eu tive que prestar um pouco mais de atenção. É um filme que eu quero ver com mais calma depois. Mas eu achei a fotografia dele belíssima. Ah, isso você tem muita razão. A primeira coisa, é um filme realmente desafiador, né? É um filme complicado, não é um filme muito acessível. Para assistir Ele com calma, né? para assistir com calma. Eu assisti ele em 3 etapas. Eu assisti um pouquinho, acho que foi anteontem, assisti um pouco ontem e hoje assisti o restante. É, mas é um filme desafiador, tá? Essa coisa das memórias, né, ali do Alexei, né, do protagonista, né, trabalha muito com essa questão da descontinuidade, dos lapsos temporais, né, algo fragmentado, né. Então, não é uma obra muito tranquila de ser assistida, precisa ser realmente de um pouco de tempo para assistir, para refletir sobre as coisas. Eu ainda estou ainda um pouco agitado com o filme. Terminei de assistir ele um pouco mais cedo hoje, umas 6 horas eu tinha terminado de assistir ele. E aí muita coisa, né? Tem muitas coisas aí pra gente falar. Então já vou colocando aqui até mesmo sentimentos, emoções que eu tive aqui. Então, hum, o básico do filme, né? Eu acho que é a tensão familiar, né? Existe uma tensão familiar ali, né? Existe a questão da ausência, né? E aí, o que mais que se vocês têm aí de sensações, de emoções que vocês podem me contar aí? Me fugiu a palavra. Eu ia falar agora, Fugiu? esqueci. É uma Então a coisa gente pode. que remete ao sonho onírico. Isso. Eu O achei a onírico. fotografia remete muito isso. Uhum. Então tem essa questão do onírico. Vamos lá, Alexandre, conta uma aí para mim. É muito. Deixa eu ver, gente. Remete muito a uma tristeza, é, mas um pouco da lembrança da juventude, dos dias tal, mais ou menos bons, porque tinha a presença de alguém, né, que fazia parte ali da família. Muita família, né? Muito familiar. Uhum. Então vou colocar aqui então como nostalgia, então, talvez, uma. Né, Nostalgia, isso. a gente pode colocar aqui então como ideias, até como sensações mesmo, essa coisa fragmentária, né? Fragmentário, né? O tempo. Vou colocar assim, eu vou colocar assim, o tempo, né? O tempo fragmentado. Tempo fragmentado. Eu vou colocar nas ideias, na verdade. Então, essa noção de esse tempo fragmentado, né? Esse vai e volta do filme, né? E, e para a época, né? É interessante. É um filme de 75, né? Produzido ali
na União Soviética. Realmente foi gravado, né, gravado tanto nos estúdios, né, estatais da União Soviética, como também nos campos, né, e nas cidades ali soviéticas, né. Então eu acho que essa ideia de ir no passado, voltar, vai e volta, né, e tem um quê também de, por exemplo, que a gente viu lá no primeiro filme, que a gente viu nesse ciclo de filmes, que é o Felicidade Não Se Compra, né? Felicidade Não Se Compra, ele tem um pouco isso, né? Do tempo, né? Do vai e volta, de uma vida que talvez valia a pena, mas que você não deu um certo valor, né? Então, tem uma familiaridade um pouco com a Felicidade Não Se Compra. Eu vou até colocar aqui uma referência. Eu gostei da Felicidade Não Se Compra. Nossa, é um filme de Natal muito legal. Ele é muito bonito mesmo. Ele é bom de assistir, né? Ele é muito bom. Muito bom. Nossa, muito legal, muito bom. Aí nós temos, então, mais questões que temos atenção familiar, então, temos ausência, temos também tristeza, né? Muito tristeza. Tem uma tristeza ali, e tem também a questão também de uma infância muito difícil, né? De uma infância muito difícil, vivendo ali com a ausência do pai, guerra acontecendo, né? O Tarkovsky, ele viveu, né, esse período da Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que a União Soviética ganhou junto com os Estados Unidos, né, com a Inglaterra. Então, é um filme em que a infância ela tá ali também, né? A infância, uma infância comprometida, né? Uma infância, como eu posso dizer, uma infância breve, né? Difícil, né? Então uma infância realmente complicada, né? Até porque na guerra, né, não se tem infância, né? Exatamente, a gente pega lá, né, ele treinando, né, para guerra, né, treinando a montar uma arma, a lançar uma granada, né, então isso é muito forte no filme, muito forte, né. O Tarkovsky, ele fez esse filme pensando em colocar a vida dele ali, né, então querendo ou não, uma autobiografia, né, mas é uma autobiografia também com uma certa ficção, né? Não se trata diretamente da vida dele inteira ali. Mas muitas coisas importantes que ele viveu durante a vida estão ali, né? Então a questão do pai ausente, o pai que na verdade era um poeta, né? E vivia muito ausente, os versos, né? Os versos ali ditados ali durante o filme, eles são do pai do Tarkovsky. Então a gente tem como uma das coisas importantes, então, a questão da guerra, né? Guerra, a consciência também política, né? Imaginem aí, né? Uma criança vivendo uma guerra e ela tem que começar a ter consciência política, né? Tem que começar a ter consciência política, porque a guerra tem ali vários lados e os inimigos nem sempre eles são tão claros para o povo mais comum, né? Então, imagine agora, por exemplo, lá, né? A Venezuela está passando por essa invasão, por esse golpe, né? Lá tiraram o presidente, sequestraram o presidente e aquelas crianças que moram ali, venezuelanas, têm que ter uma consciência de quem que é, do que é o inimigo, né? O que quer o inimigo, né?
Então, a guerra e a consciência política muito precoces, né, na vida daquelas pessoas, né. O que mais de ideias vocês têm aí para mim desse filme? Ideias, conceitos? A questão do colorido e do preto e branco, né? A vida é colorida, mas os acontecimentos são preto e brancos. Por mais que tenha vida ali, mas alguma coisa, o aspecto no geral é preto e branco, né? Tem algumas passagens que são preto e branco, né? Uhum. Não é uma vida colorida plenamente, mas é uma vida preto e branco que soa e por causa da guerra, né? Sim, sim, com certeza. Uma boa percepção que você teve aí, né? Então, a vida, né? As realidades daquelas vidas ali individuais, a vida em família, em contraste com esse preto e branco dos fatos históricos, né? Então nós temos ali, além disso, né, essas ideias ali, a transformação social acontecendo, né? Transformações drásticas, né, na vida russa. Então nós temos ali a Segunda Guerra Mundial, temos também a Revolução Chinesa, né, que fica ali nas fronteiras ali da Rússia. Teve um certo rebuliço ali, né, na década de 50 e 60, né, nas fronteiras com a Rússia. Imaginem, né, a Rússia ainda num processo revolucionário, depois de 30 anos da Revolução, já uma segunda geração já da Revolução, e talvez até desanimando da Revolução Russa, que foi de 17, né, e depois o Lenin morre ali, né, na década de 20, e o Trotsky já não está mais na Rússia, é realmente a União Soviética stalinista, e a Revolução precisa de novos fôlegos, né? E a Revolução Chinesa meio que aparece tanto para afrontar, né, o poderio russo, mas também para fortalecer os ideais revolucionários, né? Então, transformações drásticas ali que aparecem na obra, né? Fizeram parte da vida do diretor, né? Outra coisa interessante também é notar que o filme ele tem uma estética muito de poesia, né? A poesia faz parte do filme, né? Tanto como o pai dele, que era, né? Verdade. Então eu acho que o filme um filme poético, né? Um filme poético. Os primeiros capítulos ali, onde o vento vem com uma certa fúria, mas daqui a pouco passa, nossa, eu achei muito bonito. Nossa, muito bonito. Muito bonito. Então vocês vão gostar, então, do final do filme, viu? Os últimos 5 minutos do filme são minutos bem introspectivos, Sim. as tomadas da paisagem assim são bem abertas, porque é um filme que se trata dos últimos dias ali do protagonista, né? E ele está meio que tentando se reconciliar com o passado dele, né? Com certas culpas, né? Então nós temos aqui mais ideias, né? Então, culpas, arrependimentos, né? Aparecem aqui como sensações que a gente tem, né? E que arrependimentos são esses? Talvez pela mãe dele, de não ter sido talvez uma boa mãe, né? Dela talvez ter se ficado muito ansiosa, muito preocupada com o marido que não voltava, que apareceu muito pouco durante o filme. Vocês tiveram a oportunidade de assistir aí uma boa parte do filme, pelo menos metade dele, e vocês não viram a figura do pai do protagonista, né? Então, culpas, arrependimentos, né? A mãe, né?
talvez culpada, ansiosa por não ter dado uma atenção mais carinhosa aos filhos, talvez. Mais para o final do filme tem uma cena muito, muito interessante, que é quando a mãe e o filho do protagonista, né, ele criança, eles vão visitar uma vizinha. Na área rural, né, o filme, né? Então, geralmente a vizinhança é um pouco distante, né? Fica num outro local um pouco mais distante. E aí eles vão visitar essa vizinha e é interessante que a vizinha tem um bebê, né? Tem um filho bem pequenininho ali de, sei lá, uns 2 anos, 3 anos. E o menino já, o protagonista já tem, sei lá, os seus 10 anos de idade, né? E a mãe, em certo momento, se incomoda, né? Ou sente um certo pesar ao ver aquela mãe tratando o filho pequeno de maneira tão, tão doce, tão, sabe, com uma ternura, com um carinho, sabe? Então ali talvez seja um momento que vocês vão ver isso, ela meio que dá aquele peso na garganta, né? Sente aquela coisa ruim, ela meio que entra numa crise de ansiedade ali, numa certa crise de nervos ali, por aquela situação que ela está vivendo ali, né? Talvez ela não todo aquele amor que ela queria dar para o filho, talvez ela não consegue dar porque ela está vivendo numa situação de exceção, né? Uma situação de guerra, de abandono do marido que tem que ir para a guerra, né? Então, e ela tem que cuidar de tudo, tem que cuidar do sustento da família, tem que cuidar também dos filhos, dar atenção, dar uma educação, né? E ao final do filme isso aparece, né? Ou seja, o filho não se preocupa com a mãe quando adulto, porque a mãe talvez não tenha dado uma atenção, um carinho, né? Então, temos aí a questão do passado, né? Do passado, de um passado não resolvido, né? Então, de um passado não resolvido, é uma ideia de tensões entre mãe e a maternidade, tá? A mãe e a maternidade é uma questão complicada, né? A Gabriela aqui, que é mãe, não deve ser muito fácil, viu? Ser mãe. Porque É trabalhoso. trabalhoso, porque assim, não envolve apenas um sentimento, não envolve apenas um instinto, uma rede de emoções para compartilhar com aquela criança ali, com aquelas crianças. Mas também tem toda uma questão social, né? Uma cobrança do tempo, da dedicação daquela mulher, mesmo que hoje em dia as coisas estejam mudando, infelizmente ainda cai muito em cima da mulher a criação dos filhos, né? Então, uma mãe, imagine que esse peso aparece durante o filme, né? Da mãe que parece não estar feliz com aquilo que ela proporcionou aos filhos, né? Que é a mesma ideia que vai aparecer na esposa, na ex-esposa da Natália, né? A ex-esposa lá do Alexei, né? Quando ele é adulto, né? Ela chora ali alguns trechos do filme. Em certo momento, o Alexei quer ficar com o filho para ele, que é a guarda do filho. Só que como ele foi um pai ausente, o filho não aceita aquilo. Então, um filho meio que teve uma criação de um pai ausente, se tornou um pai ausente, mas mesmo assim quer tentar correr atrás, sabe, do tempo perdido, né? Então temos aí mais um sentimento do filme, né? Tempo perdido, tá? Então, essa sensação aparece, né? Assim como ele tenta também resolver essas coisas com a mãe dele, né? Que a própria ex-esposa dele algumas vezes comenta durante a obra aí, né? E você e sua mãe, né? Eu acho que você não deveria tentar resolver isso com ela, não. Acho que você deveria deixar as coisas caminharem naturalmente. Ela fez o que podia fazer e você foi o filho que poderia ter sido, né? Então, não tente resolver tudo, né? Então, é mais uma provocação a gente, né? Uma provocação, uma lição, né, que a gente tem que tomar, né?
Não tente resolver tudo. Nem sempre as pessoas e as situações possibilitam isso, tá? Então, nem sempre as pessoas talvez estão prontas a perdoar como você está, estão prontas a conviver com uma situação, sabe? Então, não tente resolver tudo, né? Cada pessoa tem um tempo, né? Que aí vem mais uma coisa, né? Da obra, né? Cada pessoa tem o seu tempo. O que importa é não deixar a morte impossibilitar isso. Tá? Cada pessoa tem o seu tempo, o que importa é não deixar a morte impossibilitar certos ajustes de rota da vida. Tá? Porque é isso, o Alexei chega ali no final da vida, né, e ele quer ali tentar colocar uns certos pingos nos is, né, da sua vida, né. E aí é uma referência muito clara, assim, né, é a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, né. O próprio Tarkovsky, né, ele era um fã, é claro, do Tolstói, e essa obra do Tolstói, né, é uma obra muito ligada à culpa, à morte, arrependimento, né, a coisas que você deixou passar, oportunidades perdidas, né. E a morte de Ivan Illich é isso, esse cara narrando ali, essa história sendo contada ali, de um cara que está ali já nas últimas da sua vida. E o Alexei também está nas últimas aqui, né. Então essa proximidade da questão da... São ideias, né, que estão no filme, que na poética do Tarkovsky, né. Então, morte, uma vida autêntica, tá? Uma vida autêntica, arrependimento. Então, são temáticas aí do cinema, né? Do cinema de Tarkovsky. O que mais vocês podem me contar aí? Mais ideias, coisas que vocês pensaram, sentiram, referências? Você me corrija se eu estiver errado. Tem uma parte do filme que é justamente o que eu tinha falado, que é uma mulher, não sei quem é essa mulher, que pede para o menino ler o que está grifado em vermelho no livro. Aí ele vai revivendo coisas, eu não sei se é coisas do pai dele, não sei se o livro é do pai dele, não sei, sabe? E aquela parte que o chá fica... O vapor do chá fica evaporando, né, em cima da mesa. Tem uma referência, eu lembrei na hora do Sexto Sentido. Tem essa cena também do menino que fica a marca da mão dele, do suor da mão dele em cima da bancada da mesa da cozinha. Mostrando que, sei lá, a lembrança é tão palpável que... Não sei, que vira algo real, assim, sabe? Realmente existe. Ai, eu não sei se aquela mulher... A mulher não existe. Eu não sei o que é, mas me lembrou a cena do Sexto Sentido, sabe? Que a coisa é tão material, a lembrança é tão vívida que... Não sei. Me ajuda, Bruno. Mas eu lembrei um pouquinho do filme do Sexto Sentido. Para mim, a referência é super clara, assim, tá? A cena é praticamente igual. Eu acho que tem uma referência aí, entendeu? Aí foi aí que eu deduzi que aquela mulher realmente não existe, sabe? Eu não sei quem é aquela mulher. Não, pois é, aquela mulher, pelo que eu percebi, ela existe mesmo. Ela vai aparecer no final do filme, tá? Aquela mulher. Ela vai aparecer no final do filme. Ela tá na última cena quando o cara tá morrendo, quando o protagonista tá morrendo. Se eu não me engano, ela é irmã dele. É irmã dele. É irmã do pai do menino que tá lendo lá aqueles trechos do livro, né?
aqueles trechos do livro são interessantes para a discussão do próprio filme, né? Da própria época russa ali, né? Soviética. Me lembro muito bem, ele começa citando o Discurso das Ciências e as Artes do Rousseau, né? Que uma dissertação, um discurso que o Rousseau escreveu participando de um concurso, né? E ele ganha esse concurso respondendo o seguinte: qual é a questão que ele tem que responder nesse concurso de redações, vamos dizer assim? Se a ciência, se o desenvolvimento das ciências e as artes na Europa podem ser aplicadas, podem ser proveitosas para a moral e para os costumes da Europa. Essa que é a questão, né? E aí o menino começa a ler exatamente isso e ele realmente responde isso, né? Ou seja, as ciências e as artes europeias, elas não favorecem uma boa moral, uma moral sólida, vamos dizer, uma moral virtuosa, como o Rousseau pensava. Para o Rousseau tinha, apesar de ser muito vinculado à Revolução Francesa, apesar de ser muito vinculado aos ideais iluministas, né, corretamente, infelizmente o Rousseau ele detestava a França. Ele detestava a França e a cultura francesa. Porque a cultura francesa era uma cultura baseada nos salões franceses, nessas ciências e nessas artes que eram dos salões, daquela futilidade, né? Essa que era a grande rixa do Rousseau, por exemplo, com os iluministas, né? Com Voltaire, por exemplo, né? Então que eles eram, né? Eram concorrentes, vamos dizer assim, né? De certas ideias que estavam ali na França, né? Na cultura francesa, né? Rousseau, ele não é da França, ele é, né, da língua francesa, mas ele é de Genebra, ama Genebra, né? Eu já tive a oportunidade de estar em Genebra, tem uma estátua de Rousseau, né? Numa área bem privilegiada de Genebra, porque ele amava Genebra, né? Então, assim, para Rousseau, no Discurso das Ciências e das Artes, o desenvolvimento dessa arte e dessa ciência europeia não favorece uma moral virtuosa, vigorosa e até viril, porque o Rousseau está muito ligado a uma virtude, a uma moralidade romana, latina, né, baseado lá nos soldados romanos, os estoicos, né? Então o Rousseau está muito vinculado a esse tipo de perspectiva moralista, né? Então, quando ele lê aquele trechinho ali, né, ele já está querendo meio que mostrar que o vigor e a moralidade russa, soviética, é bem diferente daquilo que se tem na Europa Central, na Europa Ocidental, né? Então, já é o autor, né, o diretor do filme, colocando ali uma certa diferença entre o mundo soviético e o mundo da Europa Central, citando Rousseau. Isso faz total sentido. E logo em seguida de citar o Rousseau, ele vai citar uma carta do Pushkin, né, um grande autor russo, né, escreveu muitas peças de teatro, né, tem até o teatro, hoje em dia tem o museu, né, que fica lá no centro de Moscou, que se chama o Museu Pushkin, que eu já tive a oportunidade de visitar também lá em Moscou. Tem várias obras de arte, né, da arte principalmente clássica, né, renascentista, arte acadêmica, arte clássica, neoclássica, né? E tem muitas obras lá interessantes, lá, obras de Rembrandt, cópias de esculturas que estão na Europa Central, né? Como, por exemplo, a Pietà do Michelangelo e o Moisés do Michelangelo também. Então, o Museu Pushkin, né? E Pushkin era um grande nome da cultura russa. E o Pushkin, ele fala exatamente isso. Olha, o que nós nos diferenciamos da Europa Central e nos distanciamos muito da Europa porque nós nos separamos da igreja, daquela igreja europeia, né? Porque a igreja que vigora ali no leste europeu é a igreja grega, é a igreja ortodoxa, né? Então a gente percebe nesses pequenos minutos que o menino está lendo aquilo ali, muitas coisas importantes para compreender o pano de fundo russo, soviético, né?
ou seja, uma moral, uma perspectiva de enfrentar a realidade diferente, talvez da futilidade, da superficialidade da Europa Central, Ocidental, né? E de que eles acabaram se separando geograficamente, culturalmente, né, da Europa Ocidental, se tornando realmente uma Europa oriental, né? E essa conexão com a Igreja Católica Apostólica Romana diz muita coisa para o Pushkin, por exemplo, né? Então é por aí, né? Então várias referências aqui, então vou até colocar aqui então ao Rousseau, né? No Discurso das Ciências e as Artes, uma obra belíssima, super tranquila de ler, é uma obra que realmente assim é uma redação, sabe? Do Rousseau, recomendo demais. Vocês conseguem ler em 2 dias, vocês conseguem ler. Discurso sobre as ciências e as artes. Tem muita referência, Gabriela, muita referência mesmo. Então, mas é um filme complicado, viu? É um filme complicado. E pelo que eu entendi, aquela lá é a irmã dele, tá? Até porque no final do filme, eu não vou contar muito o final do filme, não. Você vai ver lá uma senhora com 2 criancinhas pequenas, e que é, na verdade, ele é a irmã dele, né? Vou colocar aqui também o Pushkin, né? Então a gente tem como ideias e conceitos aqui, né? Então a questão da Rússia e da Europa ocidental, tá? Por que esse negócio aqui tá ficando com essa cor aqui? Que saco. Então a gente tem a Rússia e a Europa ocidental, tá? Moral, artes e maneira de ver a vida. Então tem essas diferenças aí, tá? O que mais, meus queridos, que vocês têm para me contar aí? Fiquem até o final para a gente tirar uma foto, viu? Para a gente dar o print. Não se esqueçam. Tá bom. Sem problemas. Diga, Alexandre. Não sei, eu acho o filme, ele em minutos assim, ele tem umas camadas de água, a destruição, as cores começam a mudar. Nossa, é um filme belíssimo até onde eu assisti, belíssimo de assim, a complexidade dele, né? A complexidade dos momentos, parece que é tudo muito sentido. Os atores falam os olhares. Nossa, eu acho muito bonito. Até onde eu assisti, belíssimo e remete à poesia mesmo. Bastante poético. Lindo mesmo. Ele realmente é um filme muito bonito. Ele tem essa coisa fragmentada do espaço, do tempo, né? Da memória fragmentária, né? Mas ele é um filme belíssimo. Belíssimo. Foi importante para mim. É o primeiro filme do Tarkovsky que eu assisto, tá? Nunca assisti filmes do Tarkovsky. Eu sou muito fã do Ingmar Bergman. Então eu acho que o Ingmar Bergman e o Tarkovsky aqui tem coisas muito, muito, muito em comum, sabe? Com certeza o Tarkovsky se influenciou ali com o Bergman. Recomendo qualquer filme do Bergman, qualquer um. Podem pegar qualquer filme do Bergman, que é uma coisa fortíssima, né? Então, mas aí o que a gente pode falar aqui, pegando isso que você falou agora, tem um certo quê de caos na obra, de decadência também, né? Tanto da família
Caos. se É esfarelando, verdade, né? caos. Né? Então, caos, decadência, né? Da família meio que se, né, passando entre os dedos, né? Se desmanchando entre os dedos, né? É um filme Sim. de reflexão, é um filme de introspecção, né? Ele queria isso, Tarkovsky, ele queria. O título do filme, né? O Espelho, né? Querendo ou não, o que o espelho faz você? Faz você se enxergar, olhar para si, né? E talvez olhar para si, né? Talvez olhar para si É dolorido. seja perigoso e doloroso, né? Então isso aí fica aí como mais uma das provocações do filme, né? Lições do filme. Talvez olhar para si seja perigoso e doloroso. Por isso que é importante esse filme para lembrar a gente do momento, né? Do presente, né? Atente-se ao momento, ao agora, né? Para você não ficar aí tendo que correr atrás do prejuízo, né? Então atente-se ao momento, ao agora. Mais coisas, amigos. O que vocês têm mais para falar para mim aí? Temos uma boa coletânea aqui de coisas, hein? Muito bom. Tem bastante coisa, né? É. Então, eu até queria colocar isso aqui, a questão da poesia, eu não coloquei aqui, né? Então, um filme, poesia, vou até colocar assim, com hífen junto, né? Acho que é um filme, poesia, tá? E o que é interessante, em certo momento do filme, eu não sei se vocês viram isso, talvez a Gabriela tenha visto até onde eu sei, porque ela chegou. Não, acho que não, é mais pra frente um pouco, ele começa, né, o narrador do filme, que é o protagonista, começa, né, a citar os versos, né, do pai dele, né, do velho Tarkovsky, do pai de Tarkovsky, e a gente percebe, ele fala em certo momento que a poesia ela não tem que servir a ideólogos, mas a poesia tem que servir para provocar, para colocar as coisas em chamas, né? Então, um filme poesia, mas um filme poesia que chama e convida para a reflexão, tá? Convida para a reflexão. É provocador, né? Uma poesia que provoca. E muitas vezes a poesia que é falada do pai, que é citada lá do pai e tal, é uma poesia um pouco contemplativa, um pouco abstrata, sabe? Um pouco ingênua. E o que parece que o Tarkovsky quer da poesia não é nada ingênuo, né? É algo realmente para chamar a atenção para o seu ser aí, para a sua vida que está aí acontecendo, né? E que você tem que prestar atenção, né? Então, são mais provocações aí. Eu ia falar uma outra coisa também, que é sobre essa questão do narrador e do protagonista não aparecer no filme, né, gente? Não aparece. Vocês estão aí mais ou menos na metade do filme e a única coisa que vocês vão ter física do protagonista é ele no leito da cama, assim, pegando meio corpo dele, tá? Vocês não vão saber o rosto do protagonista. Não vão saber, já é um spoiler aí. Então, é algo importante, né? Ou seja, nós somos nossas memórias, tá, gente? Somos nossa obra. Somos o que deixamos aqui. Né? Então, assim, é aquilo que eu falo da leitura dos livros, por exemplo. Se você está lendo um livro, cara, anote, escreva suas ideias, né? Deixe alguma coisa para trás, rabisque mesmo.
não perca a oportunidade de deixar registrado aquilo que você pensa do mundo, das pessoas, do livro que você está lendo. Não deixe de manifestar uma ideia com medo de ser julgado, com medo de, sabe? Deixe memória, deixe alguma coisa para trás, porque o físico, o corpo vai passar. O que vai ficar é o quê? Obra, memória, saudade, Memória. né? Então, somos nossas memórias, somos nossa obra, somos o que deixamos aqui. Fica aí como provocação também, né? E aí tá mais uma dialética do filme, né? Que é entre corpo, e memória. Então, ou aquilo que então, corpo, memória, aquilo que não é corpóreo, né? Aquilo que não é corpóreo. Vou colocar aqui. Peraí. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Eu vou diminuir esses aqui. Todo encontro da gente de filme, de ópera é assim, né? A gente vai diminuindo aqui para escrever bastante coisa. Que bom, né? Bom é assim, né? Bom é assim. Sim, sim. Então, além disso, nós temos como sensações também a questão da finitude, tá? A questão da finitude. É um filme que está se despedindo ali da vida. É um filme que está encaminhando para o quê? Para uma transição. Contar para vocês, o final do filme é a morte, né, do protagonista. E a morte do protagonista aqui, ela é uma morte muito idílica, muito serena, tá? Não mostra ele morrendo, mostra ele no leite de cama. Ele não quer mais que pessoas fiquem ali em cima dele, enchendo o saco dele. No momento da morte dele tá a mãe e tá a irmã e o médico, é claro. E ele tá ali já meio que se despedindo, ele não quer ninguém ali debatendo nada. Ele fala, me deixem em paz, eu quero, pelo menos eu busquei ser feliz. Ele tá com um passarinho na cama dele, ele pega o passarinho, lança esse passarinho para cima, é muito linda essa parte. E na hora que ele coloca esse passarinho, joga esse passarinho para cima para ele poder se libertar, aparece um campo, né? Exatamente onde ele morava, né? Naquele campo, aquele casebre lá no meio do mato. Aparece o pai e a mãe dele se amando ali na relva. A mãe olha para a câmera em certo momento, chora, olha para o lado e vê ela mesma com os dois filhos pequenos ali, com, sei lá, com 3, 4 anos de idade, né? A filha e o filho, e eles caminham por aqueles longos campos e a câmera abre e você vê aquele campo. Ou seja, ali já não tem mais busca de superar o passado, já não tem mais necessidade de resolver conflito nenhum, tensões familiares, como a gente colocou aqui, ausências. É uma morte bem serena, tá? É muito bonito o final. Assistam até o final mesmo o filme, com tempo aí, pare, se puder hoje mesmo, né? Coloque aí. Mas é um final muito sereno, né? Então, a morte aparece, então, como passagem, não como ruptura, não como sofrimento, mas uma morte como passagem, como uma serenidade frente ao tempo com o tempo que está com o tempo frente ao tempo que está acabando, tá? Então, como ele está ali no fim da vida, pensando nas questões passadas, quando chega a morte,
É aquilo que o Epicuro fala, né? O Epicuro fala uma coisa muito interessante, né? Epicuro aí, né, que tem uma das filosofias mais fortes, né, sobre o prazer. Né? O prazer é algo tão importante na vida que nós precisamos ter ele de maneira sustentável para que a gente possa viver mais o prazer. Né? E o Epicuro fala o seguinte, olha, a morte, um dos remédios para a alma, né, que faz parte do tetrafármaco, para deixar a sua alma não se perturbando por coisas, né, por aí, é até uma referência para vocês levarem aí para o Siddhartha, né? Uma das coisas importantes para não deixar a alma ser perturbada e para você alcançar uma certa, né, imperturbabilidade da alma, que é a tal da ataraxia, que a gente chama na filosofia, um dos remédios é você não se preocupar com a morte. Né? Porque se você se preocupa com a morte, quando ela chegar, você já não vai estar mais aqui. Né? Quando chegar, quando ela chega, não existe vida, não tem mais consciência, acabou. Né? Não se preocupe com a morte. A morte é só o fim. É o fim e é uma outra etapa, uma outra coisa. Quando ela chegar, então, meu amigo, ela chegou. Né? Você não vai ter consciência. A morte não é nenhum sofrimento. Sofrimento é chegar até a morte. Mas quando a morte chega, resolveu. Né? Uma passagem. Né? Então, não tem mais tempo, não tem mais espaço, não tem mais corpo quando a morte chega. Né? Você já não é mais nada. Né? Então, fica aí, né? Essa lição do Epicuro pra gente, tá? Vou até colocar como referência aqui, né? Epicuro e o tetrafármaco. Tetrafármaco. A gente foi longe aqui hoje, hein? Falamos de Rousseau, coisa pesada. Falamos de Epicuro também, hein? Quanto tempo que eu não falo desses caras? Nossa, adoro falar deles. Adoro Rousseau, adoro Epicuro. Epicuro é muito incompreendido, viu? Um filósofo muito incompreendido. Colocam ele apenas o hedonismo, não sei, sabe? O Epicuro vale muito mais do que qualquer lixarama que vocês conhecem por aí de estoicismo, tá? Qualquer lixarama que vende por aí, qualquer lixo que se encontra por aí sendo vendido nessas livrarias por aí. Epicuro vale muito mais, mas muito mais mesmo. Ele fala de coisas atuais, não dessas formulazinhas prontas, né, tem que suportar o sofrimento. O Epicuro fala, não, meu amigo, a vida de sofrimento é ruim. Não tem dignidade um negócio desse. Né? Então, o bom é o prazer. É manter o prazer. Se você vive toda hora desejando e satisfazendo desejos, você vai ser um cara que vai sofrer. Não é esse o papo lá do Buda e do Siddhartha na obra que a gente está lendo? Ou seja, a fonte do sofrimento é justamente essa busca por realizar desejos, é desejar o tempo todo. Né? É ter toda hora ali, né, ter que satisfazer alguma coisa, uma busca incessante que não se resolve. O Epicuro falava, o Epicuro ele está no patamar aí, para mim, de Buda. Ele traz uma resolução para o sofrimento. Ele fala, olha, não se preocupe com os deuses, não se preocupe com a morte, os deuses não estão nem aí. Eles vivem em outro plano lá. Eles têm a vida deles. Não se preocupe com a morte. Tenha prazeres à medida certa. Não exagere nos seus desejos na realização deles. Porque você vai cada vez mais precisar de desejos maiores, mais luxuosos, mais inconcebíveis, mais desejos cada vez mais requintados, mais sofisticados para realizar a sua vida. É uma verdade que ele está falando. Ele está falando a pura verdade. Então, se nós... Olha, Gabriela, você todo encontro destilando ódio pelo estoicismo. Fazer o quê, né? Me irrita muito, né, o estoicismo. Porque é um estoicismo, é uma leitura estoica idiota que fazem, sabe? Corporativa, puramente ideológica, né? Mas é isso. Então, assim, o Epicuro é um cara muito mal compreendido, tá? Muito mal compreendido. Então é isso, gente. Acho que tá bom. E aí, sobre o Tarkovsky, né? Ele teve momentos de censura ali na União Soviética, tá?
da sua obra, se eu não me engano, ele fez acho que uns 2 ou 3 filmes fora da União Soviética, todos os outros ele fez ali, né? Então teve ali uma certa censura, ele teve que usar bastante das metáforas, tá? Então faz parte aí também do livro, do filme, né? A questão das metáforas, tá? Então ele precisa disso, desses simbolismos, da escassez do alimento, da escassez de relações humanas, que uma guerra, que a ausência de um pai, de uma mãe causam na família, né? Então, eu acho que é por aí, tá? Então, um bom filme, um filme que ele é desafiador, ele não é um filme simples. Se vocês se sentiram desconfortáveis, é um desconforto que eleva, como diz o Goethe, né? Uma angústia que eleva, assim como os livros, assim como a ópera, né? Eu estou pensando em abrir 2 novos projetos no clube, que um será sobre música e o outro será sobre a Bíblia, tá? A gente talvez comece a ler capítulos da Bíblia, né, livros da Bíblia, de maneira literária, né, ler a Bíblia como literatura, né, nada apelativo para cá ou para lá, né, então a gente deve montar Não aí de um forma projeto para religiosa, né? isso, Essa não é? questão do religiosa, né? Isso, então assim, a gente vai, eu já estou pensando nisso, vou viajar agora em março, em fevereiro, março, vou pensar nisso, talvez eu comunique alguma coisa antes, né, da Tá gente bom. ler, né, a Bíblia de maneira literária, né, a Bíblia católica, tá, porque a Bíblia católica tem mais livros, né, do que a Bíblia protestante, né. Ah, sim. Sim, sim. Então, é só por isso, tá, pela quantidade de livros, não por nenhuma perspectiva, né. E então ler a Bíblia de maneira literária e sobre música tentar pegar uma lista do top 100 das músicas, das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos. Eu não sei se eu vou pegar a lista do Globo ou da Rolling Stones para a gente escutar 5 músicas e se encontrar para dar notas para essas músicas, né? Para a gente ler as letras Sim. das músicas e dar notas e tal. Vai ser algo Interessante. que eu vou montar aí para a gente trabalhar com a Bíblia de maneira literária, né? Sim. Capítulos curtos, ler de pouquinho em pouquinho mesmo, fazer esses encontrinhos Sim. rápidos, assim, de 1 hora, e também o de músicas também, para a gente apreciar, estudar a música também. É uma falha que eu tenho na minha formação, como MPB, por exemplo, com a música brasileira, eu tenho muitas falhas em música, então eu preciso ir atrás disso. Então eu quero descobrir as letras, descobrir histórias por trás das músicas, e as melodias também, né, e uma parte estética que a gente precisa ter contato, né? Verdade. E a Bíblia é um livro que não tive a oportunidade de ler na minha vida. Li alguma coisa aqui, outra ali do Novo Testamento, do Velho Testamento, mas eu quero realmente parar para ler. Não quero fazer nada de exegese, nada de teologia, até porque eu não tenho nem preparo para isso. Realmente ler como uma história, como literatura. Né? Então, eu espero que vocês Exato. participem comigo dessa daí, tá bom? Porque é um livro histórico, né? Assim, um É, dos livros mais conhecidos do planeta, né? exatamente. Então, acho que vão ser 2 coisas interessantes. Eu vou ter que pensar ainda e tal, mas para propor isso, ver se tem um quórum interessante no clube para a gente fazer isso. Mas tudo indica que eu vou fazer com quórum ou sem quórum, eu vou fazer de qualquer maneira. Então, sempre aparece gente Sim, interessada, né? Acho que vocês têm interesse, sim. talvez, em participar, né? Então, acho que seria legal para todo mundo, né? O da música eu achei Sim, muito sim, sim. interessante. A música é muito bom mesmo e é isso. Então Eu tá. gostei do negócio da Bíblia também. Da Bíblia também é interessante também. Eu já tinha É tentado interessante. colocar aí, eu tinha tentado colocar, mas depois eu desisti, sabe? Aí eu Uhum. preferi ir para as óperas, etc., para os filmes, mas aí eu quero ver se eu fecho 5 projetos no clube para a gente ter essas coisas assim diferentes, né? Então, Sim. olha aí, em março nós vamos ter o Zaratustra, do Nietzsche, que é um autor muito desafiador da cultura ocidental, né? É uma filosofia, uma filosofia que está querendo destruir ídolos do Ocidente, né? Está querendo reconstruir uma moral, né? Então ele é um autor super polêmico, né? Espero que vocês leiam, né? O Zaratustra, uma obra fascinante.
Então é isso, queridos. Apareçam aí na câmera. Vamos dar um print aqui. Vamos sim. Rapidinho. Apareçam aí. Então, vamos lá, então. No 3, hein? 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou. Tá ótimo, ficou ótimo. Obrigado, queridos. Tchauzinho aí pra vocês. Tchau, hein? Até a próxima, viu? Até a próxima.